Olá, eu sou Anildo, professor de Física da Escola Estadual Professor José Venâncio Ferreira, e estou aqui, nesta aula, para complementar seu estudo de Física em casa. Bom, nossa aula de hoje nós vamos falar sobre grandezas escalares e vetoriais. O que é uma grandeza física? Então chamamos de grandeza física tudo aquilo que se pode medir. Há um instrumento para efetuar a medição. Então são exemplos de grandeza física: a altura de uma pessoa, a temperatura de um corpo, a área de um terreno, o tempo de um evento, a velocidade de um carro. E o que não é grandeza física? Não é grandeza física aquilo que não se pode medir, que não há instrumento para efetuar a medição. Então a bondade, a beleza, a paciência, a preguiça, o amor, o ódio, a paixão não são grandezas físicas. Há dois tipos de grandezas físicas: as grandezas escalares e as grandezas vetoriais. Vamos falar das grandezas escalares. As grandezas escalares, elas ficam perfeitamente caracterizadas quando se fornece seu valor, que é o módulo, e a unidade utilizada para a medida. Então, para a grandeza escalar, basta um número mais uma unidade. Então, vamos ver alguns exemplos. Paulinho está com 39 graus Celsius de febre. O tempo de duração de uma aula é de 50 minutos. O volume de leite de uma caixa longa-vida é de 1 litro. Um caminhão possui uma massa de 25.000 kg. Então, nesses 4 exemplos, bastou-se falar um número acompanhado de uma unidade. As grandezas vetoriais, elas não ficam perfeitamente definidas atribuindo-lhes apenas um módulo, ou seja, apenas um número mais a sua unidade. Vamos ver dois exemplos aí. Primeiro, você recebe a informação de que uma caixa vai receber uma força de 200 newtons. Você é capaz de saber para onde a caixa se movimentará? Para a direita ou para a esquerda? Para trás, para frente ou para cima? Outro exemplo. Um balão está parado. Repentinamente ele recebe ventos com velocidade de 15 km por hora. Para onde irá o balão? Para o norte, para o sul, para o leste ou para o oeste? Então, nesses dois exemplos, apesar de informar dos valores da força e da velocidade, a informação é incompleta, pois está faltando a orientação. As grandezas vetoriais são grandezas que exigem uma orientação para serem compreendidas, ou seja, para determinar uma grandeza vetorial, além do módulo, que é o valor numérico, e da unidade de medida, necessita-se de uma direção e um sentido para que fiquem completamente determinadas. Então, são exemplos de grandezas vetoriais: deslocamento, a velocidade, a aceleração, a força. Para representar as grandezas vetoriais, são utilizados os vetores, que são entes matemáticos abstratos caracterizados por módulos, por uma direção e por um sentido. Então, graficamente, o vetor é representado por um segmento orientado de reta, ou seja, uma seta. Um vetor tem 3 elementos, que é o módulo ou sua intensidade, que é dado pela medida do vetor. É o módulo vetor, no nosso exemplo aqui, ele tem 3 unidades de medida. Se a unidade for centímetro, significa que ele tem 3 centímetros. Se a unidade for quilômetro, ele tem 3 quilômetros. Se a unidade for metro, ele tem 3 metros. Ele tem 3 unidades de medida. Direção, dada pela reta suporte do vetor. No nosso caso, neste exemplo, o vetor tem direção horizontal. E o sentido é dado pela orientação do vetor. Para onde aponta o vetor? Então, ele aponta para a direita. Então, sentido para a direita.
Enquanto que a direção não caracteriza a orientação, só a reta suporte, por exemplo, horizontal, o sentido caracteriza a orientação. Então, neste exemplo, temos o vetor velocidade do carro. Tem módulos 50 km por hora, direção horizontal e sentido para a direita. Vamos falar sobre a adição de vetores. Dados dois vetores A e B, o vetor soma ou vetor resultante R é um vetor que é obtido pela soma vetorial dos dois vetores. Há regras específicas para adicionar vetores. Graficamente, temos a regra do polígono, a gente vai unindo os vetores. Primeiramente, a gente traça o vetor A e na extremidade do vetor A a gente traça o vetor B. Ligando a origem do vetor A com a extremidade de B, obtém-se o vetor soma, o vetor resultante. O outro método é a regra do paralelogramo. Desenhe-se o vetor A e na mesma origem desenhe o vetor B, traçando paralela aos vetores, onde ocorre o cruzamento dessas paralelas à extremidade do vetor resultante. Para mais de dois vetores, a regra do polígono é a mais prática. Considere três vetores, A, B e C. Então você desenha o vetor A, na extremidade A o vetor B, na extremidade B o vetor C. Ligando a origem de A com a extremidade do vetor C, você obtém o vetor resultante R. Então o vetor R é a soma vetorial dos três vetores A, B e C. Vamos falar agora dos casos particulares. Primeiro, se os vetores têm a mesma direção e o mesmo sentido. Considere dois vetores A e B de direção horizontal e sentido para a direita. Você desenha o vetor A, na extremidade A desenha o vetor B, aí você obtém o vetor resultante R. Então o vetor R é a soma vetorial de A com B. O módulo do vetor R é a soma dos módulos de A e de B. A direção é a mesma dos vetores, horizontal, e o sentido o mesmo também, que é para a direita. Um exemplo, quando duas pessoas empurram um carro, fazendo força no mesmo sentido. Então, se uma pessoa faz força de 100 newtons e a outra faz força de 70, a força resultante é igual a 170 newtons, que é o 100 mais o 70. Segundo caso, se os vetores têm a mesma direção, mas sentidos contrários. Por exemplo, o vetor A tem direção horizontal e o vetor B também direção horizontal, mas eles têm sentidos contrários. O vetor A é para a direita, o vetor B é para a esquerda. Então, o vetor resultante, pelo método do polígono, você desenha o vetor A, na extremidade de A você desenha o B. Então, ligando a origem de A com a extremidade B, você obtém o vetor R. O vetor R é a soma vetorial de A com B. Porém, o módulo de R é igual à diferença entre os vetores A e B. A direção é a mesma do vetor A e B, que são horizontais, e o sentido do maior vetor, então para a direita. Exemplo, numa brincadeira de criança de cabo de guerra, se uma faz força com 100 newtons e outra com 70 newtons sentidos contrários, então a força resultante é igual a 30 newtons, que é a diferença entre 100 e 70. Terceiro caso, vetores perpendiculares. São vetores que formam um ângulo de 90 graus entre si. Considere um vetor A horizontal para a direita e um vetor B vertical para cima. Então, na regra do polígono, você desenha o vetor A, na extremidade de A faz o vetor B. Ligando a origem de A com a extremidade B, obtém o vetor R pelo método do polígono. No método do paralelogramo, você desenha o vetor A, na mesma origem desenha o vetor B, traça as paralelas aos vetores, onde as paralelas se cruzam é a extremidade do vetor R. Nos dois casos, o vetor R é a soma vetorial de A com B.
E o módulo do vetor resultante é dado pelo Teorema de Pitágoras, onde o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados catetos. E o vetor, resultante tem a direção e o sentido obtido graficamente. Bom, gente, então no seu caderno de física você vai fazer, as anotações. Então, é para registrar a atividade de física, no caderno. Referente a qual semana, então vou anotar que é a semana 1. E a página do PET que está a atividade, página 54. Vou fazer alguns exercícios como exemplo aí. Então, primeiro, o exercício 1, vou resolver a letra A, que pediu para obter a direção e sentido da soma do vetor A com o vetor B. Então, para obter o vetor soma, o vetor resultante também, então primeiro fazer uns quadriculados aqui. Então, para ficar bonitinho, com uma régua, a gente faz os quadriculados aqui. Vou fazer mais um aqui. Você faz uma certa quantidade pelo tamanho lá que foi dado, para você ver, se precisar você completa. Mais ou menos você pode avaliar. Os vetores são pequenininhos dessa atividade. Então o vetor A, ele tem duas unidades assim, para cima e duas para a direita, ele é inclinado. Então, o vetor A. Então, você tem a origem de A, extremidade A. Na extremidade A, você põe a origem de B. Então, você desenha o vetor B. Então, o vetor B é um vetor para baixo. Acabou. Então, o vetor resultante, você vai ligar a origem de A com a extremidade de B. Então, esse é o meu vetor resultante. Então, esse é o meu vetor R. Então, está feito o exercício 1. Então, você faz o B, depois a letra C do 1 e assim até completar todos. Depois você vai fazer o exercício 2. Vou resolver a letra A do 2 como modelo. Então, o exercício 2 é a soma de A com B. Para obter o módulo desses vetores. Então, consultando, nós vamos aplicar a regra da soma de vetores. Quando tem mesmo sentido, soma. Quando tem sentidos contrários, subtrai. Como os vetores A e B têm mesma direção e mesmo sentido, então o módulo do vetor resultante é só somar os módulos. R vai ser igual a 3 mais 2. Então o vetor R vai dar 5 unidades. Aí você faz a letra B. Então, de mesmo sentido, soma. De sentidos contrários, subtrai. Bem fácil aí. Agora vamos ver o modelo para o exercício 3. No exercício 3 é para obter o módulo, a direção e o sentido. Então, letra A, fazer do vetor A com C. Então, novamente, vai precisar, para obter, a gente vai fazer o desenho do quadriculado. Então, isso para ajudar na resolução. Acho que tá bom. Esse aqui ficou um pouquinho torto. Aí se ficou, você vem lá, melhora. Fazer a linha horizontal quase que nem precisa, porque é a própria linha do caderno. Mas ajuda, fica mais visível aí. Então vejamos. O vetor A é um vetor de 3 unidades para a direita. Então vou fazer aqui, vou começar aqui, podia começar aqui, qualquer lugar. Aqui está razoável. É 3 para a direita, ó. Então tem espaço. E o vetor C, eles são 2 unidades para a esquerda. Então vou fazer aqui de baixo, para ficar juntinho aqui, ó, e volta 2. Então é o vetor C. Acabou. Eu vou ligar onde saiu, que é a origem, com a extremidade de C. Então é aqui o vetor resultante. Ó. Então aqui é o R.
O módulo dele, ele ficou só um quadradinho horizontal. Então ele tem essa medida. Então o vetor R, né, tem uma unidade. E ficou um quadradinho. Se o quadradinho tivesse 1 centímetro, 1 centímetro. Se o quadradinho tivesse 1 metro, seria 1 metro. É o valor da unidade do quadradinho. Vou fazer também a letra G como modelo. A mais B mais C. Então era uma soma envolvendo 3 vetores. Então vou fazer aquele quadriculado, né? Fazer um pouquinho maior, porque tem mais vetores, né? A gente vê se vai precisar de mais. Vou fazer uma certa quantidade e aí a gente representa aí. Veja, então, feito os quadradinhos, né? Então agora o vetor A é um vetor de 3 unidades para a direita. Então vou fazer aqui, ó. Vetor A, 3 unidades para a direita. Então esse é o A. Depois o vetor B tem 2 unidades para cima. Então, você representa o vetor B. E o vetor C tem 2 unidades para a esquerda. Então, 2 para a esquerda. Então, fiz o desenho. Então, pela regra do polígono, o vetor A começou aqui, terminou aqui, você liga, você obtém o vetor resultante. O vetor resultante agora, ele tem uma unidade horizontal e tem 2 unidades verticais. Então aqui, para a gente calcular o vetor resultante, o módulo dele, eu preciso aplicar o teorema de Pitágoras, porque ele lembra a hipotenusa desse triângulo retângulo. Então, aplicando R ao quadrado, que é o quadrado da hipotenusa, igual a soma dos quadrados catetos. Um cateto vale 1, então fica 1 ao quadrado, mais 2 ao quadrado. Então, R ao quadrado, 1 ao quadrado é 1 vezes 1 dá 1, e 2 ao quadrado é 2 vezes 2, dá 4. Então, o vetor resultante ao quadrado é igual a 5. R, né, eu tenho que tirar a raiz, mas como é módulo, é valor absoluto. Então não tem mais ou menos não, é só raiz mesmo. Raiz de 5 não dá para a gente resolver, né, daria um número irracional, pode deixar a raiz de 5 mesmo. Não precisa resolver não. Né, então está feito a letra G. Então espero que tenha ajudado a vocês para poder fazer os demais exercícios aí. Então, bons estudos.